hadrons interagissem através de uma troca de pions, né? E os pions, como são partículas pseudoescalares, então tem aqui também esse termo pseudoescalar, né? Então, para quem está acostumado com teoria quântica de campos, né, você constrói esses termos em variante de Lorentz, e esses termos têm, né, algumas características pelas suas transformações. Né, pode ser Professor Edilson, na terceira semana, tem várias estruturas. terceira Escola Baiana de Física Teórica. Não considera campo externo, né? É só o Cipcibar, né? Exatamente. Hoje é o penúltimo dia. Isso. Na verdade, isso daqui é como se é um vértice de 4 pontas, né? Como se a gente tivesse, né, um termo ali de. A gente tem esse jeito, né? Não tem nenhum efeito externo, é só mesmo a auto-interação ali entre eles, né? Então, na época que Nambu fez, né, tudo bem, isso daqui não tinha problemas, né, apesar de que posteriormente viu que esse modelo ele não é renormalizável, né? Então por isso que ele é considerado uma teoria efetiva, não é uma teoria do modelo fundamental. Quando a gente... Qual foi a ideia central também do Nambu, né? Isso daí, ele fez esse trabalho, né? Foram 2 trabalhos lançados em 1961, e alguns anos antes tinha se consolidado a teoria da supercondutividade, né? O modelo de BCS. E lá no modelo de BCS surge uma massa efetiva dos elétrons, né? Os elétrons, quando se acoplam aos fônons, ele adquire uma massa efetiva. E lá no modelo de BCS aparece um termo lá de massa efetiva em função do gap, né, de energia. Então, o que o Nambu quis fazer isso exatamente como aqui, né? Ele construiu uma lagrangiana que manifesta, né, ela tem... foi a primeira teoria assim, em que você tinha uma manifestação explícita da quebra da simetria ideal aqui, né, nessa lagrangiana, e ele tentava justamente aqui encontrar um termo de massa efetiva para os nucleons, e a partir dessa massa efetiva ele tentar gerar as massas para os lá detectados. Então aqui, ó, quando a gente calcula a equação de movimento do campo psi, né, foi a equação de Euler-Lagrange, essa que foi, né, que ele falou. Então, quando a gente joga ali a equação de Euler-Lagrange do psi e compara o resultado que a gente obtém com a equação de Dirac, né, que a gente faz uma comparação, a gente encontra, né, que a massa efetiva para os quarks, no caso aqui, né, no nosso modelo, esse psi agora são para os quarks, não são mais para os nucleons. Quer dizer, isso foi a ideia original de Nambu, mas lá na década de 70, né, devido a esses problemas que eu falei aqui da QCD, de ela não ser perturbativa em baixas energias, e também devido ao alto acoplamento entre os grupos, isso gera uma quantidade grande de diagramas de falha que você tem que calcular. Então, o que se fez foi considerar isso aqui como sendo agora um spinor para os quarks. No caso aqui ele está tratando, a gente vai tratar com 2 componentes, up e down. Mas poderia ser um modelo de 3 flavors, aí você teria agora um spinor de 3 componentes para o up, para o down e para o straight, né? Mas para 3 flavors já fica um pouco mais trabalhoso, porque você tem mistura de flavors lá nas equações, né? Para 2 flavors a gente consegue separar as equações só para up e só para down, mas, né, se você for trabalhar só com partículas hadrons leves, né, então você consegue fazer muita coisa com o modelo, né, Nambu em 2 componentes. Para isso aqui representar quarks, né, tem alguns problemas, né?
quartos, né, como eu falei, isso aqui é não renormalizável e também isso daqui não permite o confinamento de quartos, né? Então uma das características fundamentais da teoria dos quartos, da termodinâmica quântica, é justamente essa questão da liberdade assintótica e o confinamento, né? Aí você fala, pô, mas se isso daqui não faz confinamento, então você usa isso para quê? Né? Em situações em que não tem confinamento, né? E quando é que não tem confinamento? Quando você quer estudar transições de fase na QCD, né? Da fase hadrônica, chamado plasma de quarks e gluos. Então lá, né, você tem quarks e gluos livres, então você pode usar, né, esse modelo com temperatura, incluindo temperatura, e você consegue, né, aplicá-lo para estudar transições de fase na TCD. Mas muitas modificações foram feitas nesse modelo ao longo do tempo. Foram introduzidos termos vetoriais também, termos não lineares, e uma das aplicações mais modernas, né, para você transformar esse modelo de Nambu com confinamento, eles introduzem uma que eles chama de loops de Polyakov. Eu ainda não sei explicar direito o que são esses loops de Polyakov, né? Mas é tipo loops de Wilson. Quem está acostumado com loops de Wilson são tipo loops de Wilson, mas um pouco modificados, né? Então a ideia de introduzir os loops de Polyakov é para ajudar a promover o confinamento de quarks. Então aqui, ó, quando a gente faz a equação, tira a equação de movimento para o campo, se compara com a equação de Dirac, a gente encontra essa expressão para a massa efetiva dos quarks, né, em termos desse termo aqui, né, que a gente chama que é uma densidade escalar, né, ou que a gente chama seria, né, um condensado de quarks. Então dentro desse termo aqui estão, né, os loops de quarks, várias coisas aqui, e ele, né, sanduíche aí numa densidade escalar. Então isso não tem mais, né, existe não tem assim uma expressão, uma maneira de você resolver esses, né, ele entra como um parâmetro em alguma coisa, quando você quer reproduzir algum dado experimental, então você, né, ajusta, né, essa densidade aí escalar para você reproduzir algum dado experimental. No nosso caso aqui, né, esse termo também é chamado de condensado quiral, né? Existe como você associar aquele condensado com o propagador de Dirac, né? Isso aqui é uma maneira de a gente escrever a expressão geral do propagador de Dirac, onde para a matemática ele não está acostumado com a notação, então ali D4T, né, uma integral quadridimensional, né, que você tem um P0 que equivale à energia, então você tem um P1, P2, P3 que equivale ao PX, PY e PZ, né? Só que, né, esse condensado está associado, né, ao traço do propagador de Dirac, né, ali zero, né? Então, quando a gente faz isso, nessa integral, a gente obtém que o traço é dado por essa integral aqui quadridimensional. Quem está acostumado a resolver essas integrais, né, quem fez teoria de campos, estudou lá diagramas de Feynman e tal, né, essas integrais aparecem sempre na teoria quântica de campos. Ela é uma integral que diverge, né, apesar de que também, né, a gente, quando faz assim, não coloca os índices de integração, os limites de integração, mas essas integrais são definidas, né? Ô Edilson, esse M daí é o M0 lá de lá, do Lagrangiano, né? Ou você botou... Não, esse M é o M mesmo. Então, mas na Lagrangiana você tinha um M0, né? Na anterior. Não sei, eu estou entendendo o que você quer dizer. Tá certo. Esse M0 aqui, mas esse é o M. É o M justamente mostra que
esse traço aqui ele é autoconsistente, né, que chama. Então a massa, a gente para calcular a massa, a gente precisa saber a massa, né? Então o que a gente chama de autoconsistência é isso. Você tem uma função que depende da massa e para achar essa função você precisa saber a massa. Quer dizer, então é como se a gente chutasse aqui uma massa inicial, acha um valor para S, depois joga tudo de novo aqui, você vai, né, de forma autoconsistente rodando até uma hora que esse sistema... Esse processo iterativo é convergente? Converge. O velho processo é o velho Hartree-Fock, né, que também tem um processo iterativo para você achar o estado fundamental. Sim, em geral, a maioria das teorias de muitos corpos nucleares, as equações de estado são todas autoconsistentes, todas elas. Então você tem que sempre tentar organizar as coisas ali, para você ter um chute inicial e aí depois você, né, calcular as outras coisas. Então, como eu estava dizendo, né, para quem está acostumado com quadros vetores, né, aquele P ali, apesar de a gente não ter colocado o índice, né, mas ele é como se fosse um PNI, e você tem Então, quem está habituado com mecânica quântica ou com teoria de campos, a integração em P0 da energia, ela é automática, né? A gente sempre faz. Agora, a integração dos momentos, né? Às vezes é analítica, às vezes você tem que fazer numericamente, depende do tipo de integral. Né? Essas integrais aqui são conhecidas, né? Na teoria de campos, elas divergem para altos momentos, né? Quando você faz esse momento aqui crescer, essa integral também diverge, né? Para o infinito. Então, nas teorias efetivas, não existe uma técnica específica de você renormalizar as coisas, de você regularizar as coisas, né? A técnica mais usada, quer dizer, como isso daqui ela é analítica. Essa integral aqui, ela tem solução analítica. A questão é que quando você vai de zero a infinito, isso daqui diverge, né? Mas, né, uma coisa mais, a técnica mais empregada é um método que a gente chama de cutoff, né? Você introduz aqui um lambda, né, que a gente chama de cutoff, dependente do momento, e você integra só até aquele lambda. Quer dizer, se eu fizer integrais finitas, ela tem uma solução analítica finita. Mas cada vez que eu vou aumentando, né, ela vai divergindo. Então a integração em P0, ela é mais simples, é feito, né, automaticamente. E aí depois a gente tem, né, uma integração em D3P. Aqui tem, né, a simetria esférica, que o pessoal gosta, né, que eles têm, né, que aqui já foi integrado a parte dos ângulos e sobrou o P ao quadrado dt. Né? Então aqui, nessa parte que a gente faz isso, né, porque essa, né, integral aqui também, né, se a gente fizer análise dimensional aqui, vê que ela sobra um P aqui em cima, que isso diverge. Então se a gente fizer aqui de 0 a um lambda, um cutoff, a gente vai resolver analiticamente essa solução, essa integral, mas a solução vai ficar dependente do cutoff. Né? E aí depois você, né, vê como o que a gente fez foi ver a dependência daquela massa efetiva com o cutoff. A gente encontra essas três expressões analíticas para a massa efetiva. Quer dizer, tem 3 mais 1. Né, é dado por essa expressão, onde esse NC, né, é o número de cores, né, a degenerescência de cor. Né, para quem não está habituado, os quarks, além dele ter os diferentes sabores, que a gente chama, que é o quark up, down, strand, charm, bottom e top. Né, então são 6 sabores, né, ou flavors, e cada quark pode ter, né, tem os 3 números quânticos de cor, que é o vermelho, o verde e o azul.
Então, o MC é o número de cores, o NF é o número de sabores, né? Ou flavors que chamam. Né? O lambda é o cutoff, né? Então você vê que os resultados são dependentes do cutoff aqui. A constante de acoplamento, a gente consegue aqui fazer uma série de coisas, né? Além de obter a massa como função do cutoff, como a gente pode também, voltando aqui, né, obter uma expressão para esse condensado em termos do cutoff também, não uma expressão, né? Ver o comportamento desse condensado com o cutoff também. Então aqui a gente pegou alguns valores de cutoff, né, para a gente calcular o que a gente chama de constante de acoplamento crítica. Ou seja, é o valor da constante de acoplamento até o ponto crítico onde começa a quebra da simetria quiral e a transição ali. Então o que a gente vê que em 3 dimensões, né, é fortemente dependente, né, a constante de acoplamento crítico com o cutoff. Então, você vê aqui sai, né, para 400, 10.1, 10.26, né, 650, 900, 3.85, 3.03. Né? Já em 2 dimensões, né, já não é tão forte assim a dependência. Mas uma coisa interessante que a gente viu é que para em uma dimensão, essa constante crítica ela é independente do cutoff. Né? Qualquer que seja o valor do cutoff, o G crítico ele é o mesmo para os 3. Para uma dimensão. Né? Em resultados numéricos que a gente fez em matemática, né? A gente jogou essas equações lá e obtemos, né, para as duas visões, 2 conjecturas, né, de Wigner-Weil e de Nambu-Goldstone. Então a gente vê aqui, né, no caso do Wigner, que a gente consegue, né, ou seja, né, a massa, aqui a gente tem a massa do quarto com a constante de acoplamento para um lambda de 650. A gente fixou o cutoff, certo? E nós variamos a massa do quarto com a constante de acoplamento. Né? Então a gente viu que, né, a massa é 0 aqui, né, reproduzindo o Wigner-Weil aqui, né, até esse ponto crítico aqui, né, esse G crítico, esse ponto, né, e o Nambu-Goldstone, né, que também ele começa de 0 aqui, mas à medida que o acoplamento vai ficando forte, ele vai adquirindo massa. Então a ideia, né, no caso do Wigner-Weil, do Nambu, deixa eu lembrar aqui, que o Nambu é quando o condensado é diferente de 0, né? Então no caso aqui, né, à medida que o G vai aumentando, ele tem aqui um ponto onde você teria, né, a quebra dinâmica da simetria quiral, mas à medida que o G vai aumentando, né, as partículas vão adquirindo massa e vão, né, vai aumentando ali. Né? Então, aqui na realidade, sim. Na realidade, esses 3 gráficos eles são iguais. O que a gente pega são pontos diferentes, né? Aqui vai de 0 a 8. Aqui a gente pegou só esse trechozinho pequeno aqui, de 0 a 1, para a gente explicitar mesmo o que está acontecendo aqui nessa região. Porque às vezes é um comportamento numa faixa grande, tudo bem, né? Ele apresenta, mas o que está acontecendo nesses pontos aqui, que a gente mostrou aqui, de 0 a 1, e aqui de 0 a 0,30. Aqui a gente tem um comportamento do condensado também com
a constante de acoplamento, né, para esse cutoff fixo, né? Então, né, o comportamento são inversos, né? Enquanto a massa cresce com G, o condensado lá, né, ele vai diminuindo com o aumento G. O comportamento, né, do condensado com, né, para vários, agora aqui para vários valores do cutoff, né, ou seja, quanto mais a gente vai aumentando o cutoff, mais o condensado vai diminuindo, ou seja, a tendência à quebra dinâmica da simetria aqui lá vai ficando mais forte. Né? A gente não pode assim ir muito além disso daqui, né, porque você tem a massa do nucleon de 938, se você botar cutoff acima disso, você pode estar produzindo outras partículas, assim, né? Aqui é um termo, né, da derivada em relação a G do condensado. Né? Esse gráfico aqui eu ainda não sei explicar isso. Né? Mas essa derivada aí estaria relacionada com a massa efetiva ou Gostou Pedro sim, da UFA? não, aqui São Pedro do Maranhão. como se a gente Perguntando. pegasse aqui, ó, o condensado e derivasse em relação a G, em relação à constante de acoplamento. Certo? Quando a gente deriva isso daqui em relação a G, a gente pode ter uma expressão aqui. Quer dizer, na verdade, a gente, né, isola ali aquele condensado e deriva ele em relação a G. Porque isso é uma coisa bem recente que o colega colocou. Ele tem um nome, cara, que eu fugi na memória, para poder ver realmente a transição de fase na QCD. Né? Então, a forma de introduzir a temperatura não é uma coisa muito sofisticada, né? A gente vai colocar as Fermi-Dirac aqui, são, né, a distribuição de Fermi-Dirac e tornar a expressão da massa dependente da temperatura também. Então a ideia é ver como é o comportamento delas, né, para ver lá no gráfico da transição de fase da QCD, se a gente consegue atingir esse, né, o plasma de 4 segundos, ou seja, ter uma ideia disso. Né? Então a ideia do dos próximos passos desse trabalho é a gente incluir temperatura e depois tentar mandar aí para alguma revista. O que a gente fala assim, ó, eu digo que muita gente criticou e depois eu vasculhei a literatura, é que na mecânica estatística, quando você tem uma rede de spins, né, você só tem quebra espontânea da simetria desse sistema em ordem 3, em ordem 2, em ordem 1 não tem. Não ocorre a quebra de simetria do sistema. Ordem de ISO de interação entre meus vizinhos. Isso. Porque se você tem interação de longo alcance, Justamente isso. aí você tem quebra, você tem a transição de fase aparece em rede unidimensional também. Estou dizendo isso porque foi um trabalhinho de mestrado, um aluno lá de Gels, que defendeu esses dias aí para trás, porque os primeiros vizinhos, de fato, você não tem transição de fase, né? Então, a questão é se essa interação de longo alcance vai aparecer ou não. Se aparecer, tudo bem. Né? Se não aparecer, você não tem. Né? Aí eu não vi se para qualquer sistema de férmions essa propriedade acontece. Em princípio, a gente, né, tem encontrado aqui resultados compatíveis. Né? Mas uma pessoa falou, não, isso não é bem assim não. Em menos de 3 dimensões você não tem quebra espontânea de simetria contínua. Manda aí no fim, as citações. a quebra de simetria está associada a uma transição de fase no sistema. Sim, tá. Ou seja, se essa transição de fase vai ocorrer em uma e 2 dimensões, é isso que está em discussão. Em princípio, a gente, né, esses resultados aqui estão errados. Né?
saber se não tem alguma coisa por trás aí que a gente, né, talvez isso vai se acontecer só quando a gente mandar para a revista mesmo, né? Mas é isso que eu tenho, né, em princípio, para apresentar para vocês. Assim, eu gostaria, né, de agradecer a oportunidade. O Levitin, lá em Uppsala, que foi presidente do Comitê Nobel de Física durante muitos anos, ele já morreu. Ele dizia o seguinte: se você quer entrar numa área nova, escreve um artigo e submete. Porque a porrada que o referi vai dar vai te orientar o que você tem que fazer, entendeu? Escreve um artigo e submete, vê quem vem de lá. Aí depois vai dizer isso e aquilo, legal, vou fazer. Você agradece. E depois, exatamente. Por esse agradecimento que referindo são. Não, às vezes isso me retrai, mas às vezes me fortalece. Né? Não era bem exatamente com isso, né? Principalmente se você está com o espírito livre e aberto. Uma dessas reuniões de física nuclear, né, eu mostrei lá um post, né, com calculado equações de estados, né, para sistemas de muitos corpos, né, usando modelos de Valeca, só que a gente usava um modelo que a gente criou lá, que é acoplamento quarto grupo, né, então estava lá no post, aí tinha um professor lá, eu vou lá, o cara já chegou assim para mim: você que é dono desse post aqui? O que é isso aqui? Aí eu expliquei e tal, não, isso aqui e tal. Aí a gente chegou para ele: isso serve para quê? Né? Nem a pergunta aí, né? Aí assim, quando eu estava no meio assim, teve que explicar, ele virou para mim e falou: ó, não serve para nada. E saiu olhando, né? Pô, velho. E supetando assim. Professor Né? Aí Wilson, depois eu soube, ele é um cara lá do Comunicação IPEM, Oral. né, cara? E o IPEM é Terceira muito Escola experimental, Baiana de né? Física O cara trabalha Teórica com aqui, reatores, né? Tapetinga. Com radioisótopos, construção de equipamentos radiológicos. Né? O cara queria saber se aquilo servia para aquilo que ele fazia. Ele falou: infelizmente, está longe das energias aqui servir para, né, as coisas que você faz no IPEM lá, né? Depois eu fico conversando com ele. E eu não desisti, eu continuei. O Edilson, no caso, esse seu modelo, né? O modelo que você mostrou pra gente aí, né? Você não tem interesse de olhar a interação com os campos de gauge, não? Colocar, por exemplo, ou o campo eletromagnético ou o campo de Bloom, né, no caso. Porque você só botou só os férreos, né? Não sei, porque você está querendo ver agora, acho que não precisa, mas você não teria interesse de... É que para colocar grupo é mais difícil esse modelo. Não, no modelo não é difícil, né? Agora para tirar, dependendo do que você quer fazer, né? Aí pode ser, né, que seja. Mas para colocar a interação. É porque eu não sei, né? Eu tenho tempo assim que as pessoas trabalham, mas... Deixa eu fazer logo, porque talvez seja conectado. Você fez um histórico primeiro, né, e outros modelos. E aquele modelo de Valeca, qual que é a diferença para esse aí? Lá eles têm essa o modelo de Valeca interação, já é uma outra coisa, assim. Né? mas lá eles colocam a interação com o modelo de Valeca. Pode colocar. Não, lá o modelo de Valeca em si, Sim. ele também foi feito para nucleons. Não tem quarks envolvidos. Certo? Sim, mas os gluons. Aí é que saber. Hã? Aí já vai ser que Não tem gluons no modelo de Tá, o Valeca. de Valeca não, o de Valeca não. Mas nesse aqui são dá só pra... os mesons. Né? Mas você tem que, mas nesse aqui você pode colocar, porque você está supondo que a interação vem daquele termo efetivo, que nem no diagrama, né? G lá, né? Ou seja, a interação, então aí você escolhe os gluons ali. Mas porque eu estou perguntando pelo seguinte, porque nesse modelo aí, É porque na verdade esse G aqui, né? sei, eu entendi, é como se o Usa- gluon tivesse escondido lá dentro do vértice. Né? Isso, exatamente. Então, mas a pergunta é a seguinte, não teria nenhuma talvez a interpretação física seja outra, né? Mas você colocar um termo
de campo de gauge, aí para você fazer, além desse termo que já está aí, né? Você tem interação com o campo de gauge também. Não sei se é possível, porque já tem assim, pelo menos desde a década de 80, 90, que as pessoas trabalham com esse modelo de Natur, né? E eles nunca, né, pensaram em incluir gluons, porque justamente a ideia é que, como ele é um modelo efetivo... E esse efetivo, né, também poderia ser pensado que você tinha antes os AMIs e você fez uma integração funcional neles e você teve essa gradina efetiva. Então você poderia talvez fazer alguma modificação nesses sistemas de auto-interação, mas que você possa justificar com essa integração com os AMIs. Uma coisa que pode ver, né? Não, mas aí você teria uma justificação via, talvez, de alguma coisa relacionada com o específico, no jeito que você só efetivo. Porque eu digo isso porque eu entendo que eu até não falei a pergunta para que serve, né? Mas dá uma pena você olhar e... Não, é porque o seguinte, porque a gente pegou a lagrangiana mais simples, mas existem outras com termos vetoriais também, né? E, sei lá, termos de autoacoplamento vetorial. Mas só sempre com psíquice barra, né? Sim, só psíquice barra. Por enquanto, sim. Então, por isso que eu falei a questão do loop de Polyakov, né? Uma outra maneira de você introduzir. O loop de Wilson é com a Mi, né? Só com campo de gauge, o de Wilson. Sim, né? então eu acho que o de Polyakov deve ser alguma coisa com o campo do gluon também. Não, mas o do gluon é o de gauge. Sim. Que é uma coisa que eu também estou estudando isso ainda. É isso. Por isso que vocês Encerrando. votaram pela minha saída do pós-doc, que agora vocês vão Tá aí, é disso. centrar nesse negócio aí. Não, beleza. Bacana. Depois a gente pensa mais um pouco. Sim. Mas assim, agora quando você fala aqui, porque, por exemplo, você falou do modelo de Valeca, né? O modelo de Valeca original, ele é para nucleões sem estrutura, né? Mas tem outros modelos que a gente chama de modelo acoplamento quarto meso, que tem dois, né? Tem um modelo como? Duas estruturas, né? Tem o Valeca 1. É que aí tem vários, tem uns 30, né? Tem, o que chama de Valeca 1 é quando você tem termos lineares, o Valeca 2 você tem termos não lineares, mas aí tem vários com a massa dependente da densidade, as constantes de acoplamento dependentes da densidade, tem o Zimani-Moskovsky que introduz acoplamentos derivativos, foi uma família gigantesca durante as décadas de 80, 90 e início de 2000. Seja um paralelo, porque você vê que ao longo da história foram adicionados termos na lagrangiana da QHD. Da QHD. Sabe? Posso dizer que o motivo seja possível, porque você vai adicionando coisas nessa lagrangiana, mas provavelmente acessa ao porque só que eu finalizando, porque quando, né, no modelo de Valeca, os nucleões trocam mesos, né? Esse modelo de acoplamento quarto meso, né, teve, né, o Richon, um francês, publicou um artigo, um ano depois o Tobias, o pessoal lá do ITA, também lançou um outro artigo diferente, né? O Richon, eles consideram o nucleon através do modelo de sacola do MIT. Então ele tem várias coisas que tem que introduzir, parâmetros livres, parâmetros de superfície da sacola. Então lá eles criaram um com potenciais confinantes. No caso a gente colocou, né, um tipo oscilador harmônico lá dentro. Não colocamos glue, né? Nós rotulamos a interação efetiva entre os nucleons com glues como se fosse um potencial tipo oscilador harmônico. Então isso foi, né, a minha tese de doutorado. Então lá a gente já tem os quarks envolvidos. Eu resolvi uma lagrangiana de Dirac mais completa que essa para o campo dos quarks e tal, né? Então talvez lá, nesse outro modelo, né, que também eu vou
resgatar lá, né, do doutorado, possa ser que tenha como incluir o uso lá, porque lá já tem 4 mesmo. Quer dizer, tudo bem, aqui é 4, mas... É porque isso que eu ia falar. Você também está agindo um pouco como o rapaz que você criticou, né? De pra onde que aplica, para quê? Porque você vê, ó, essa lagrangiana que é para o nucleons, essa aqui é para... Eu não vejo para essa lagrangiana que tem um campo fermiônico, ó, tem um psi ali. O que ele vai representar, não, aí depois é com vocês, né? Para quem faz teoria de campo puro, né, mas a gente que faz fenomenologia, você tem que dizer, né, para que dados experimentais você vai tentar produzir. Né? Que é o que ele faz no experimento. A parte legal é a parte E o tal? O gama 5 eu sei. E o tal? É a matriz de Pauli. Ah, tá. Porque ele é 2, né? É legal, A gama 5 é a matriz de Dirac. 2 por 2. O tal ali é o... Aliás, o tal é a matriz de Pauli para isospin, né? Isospin, ok. Valeu, Edilson. Serra. Rapaz, não é serra não, é? Para. 070707. Isso significa que, Professor no caso, Zolaci. você poderia eventualmente jogar o cutoff para infinito e a integral não diverge, é isso? Em princípio está aparecendo isso, né? Que ela está independente do cutoff. Então se eu integrasse até infinito, Vocês não tentaram, não teria. É porque de fato isso... Deixa eu ver aqui. Porque aqui, ó, em 1 mais 1, né? Quando a gente fizesse em 1 mais 1, não tem um P. Isso. Então ela não diverge, porque se você fizer, né, as dimensões aqui sai um P, então fica uma coisa, né? Quando não tem nenhuma divergência no logaritmo? Não tem por causa do M. Tá. Não tem por causa do M. Você falou que esse modelo ele não era normalizado, mas isso é... Professor Fernando Osdoc. Talvez em outras ele seja, né? Tem vários desses modelos que servem uma dimensão específica que são... Você sabe alguma coisa disso? Se esse modelo ele pode ser normalizado em algum nível específico de dimensões? Não sei se alguém tentou ver. Porque ela não é renormalizada por causa do G ali, né? Então ela já foi construído efetivo. Né? Agora, se com aquele G, alguma situação ela vai ser renormalizada. Porque eu digo porque o argumento geralmente é tipo relacionado à dimensão de massa, né? Mas a dimensão de massa também vai depender da dimensionalidade do espaço, justamente. Né? Isso é uma ideia que pode ser vista. Né, já que ele está associado à massa, né, e a gente viu que uma a coisa independente do católico, talvez seja possível né, ser normalizado. Tem uma calculação integral para cá, aqui no número lá. Valeu, Edilson. Vamos Porque agradecer às vezes, novamente. porque aqui a gente não fez isso, né? Porque a gente geralmente usa mais assim, grupos de renormalização para a gente ver a invariância com o católico, né, de algumas medidas, tá? Aqui a gente mostrou a dependência com o católico, mas depois a gente pode ver, né, aplicar técnicas de grupo de renormalização para conseguir isso. Tem uma saia de uma expressão aqui.